Olá, gente amiga, tudo bem com você? A palavra de hoje que eu quero comentar é sobre o segundo rio, lá no Jardim do Éden, lá no jardim. O segundo rio é o chamado Gion, que quer dizer Vale da Graça. Esse rio também tem um percurso e ele rodeia toda a terra de Cush, que representa miséria ou trevas. Querido, você que tem acompanhado nossos vídeos, você sabe que nós estamos comentando sobre o Jardim do Éden. Éden, jardim, as árvores dentro do jardim. E agora nós estamos falando dos rios dentro do Jardim do Éden. Nós falamos no vídeo anterior sobre o rio Pison e agora nós queremos falar sobre o rio Gion, Vale da Graça, que rodeia toda a terra de Cush, que representa a miséria ou trevas. Veja bem o que diz o texto aí no capítulo 2 do Gênesis, e eu quero ler com você o versículo 13, que diz assim: e o nome do segundo rio é Gion, o que rodeia a terra de Cush. Querido, no vídeo anterior sobre Pison, que eu disse que rodeia a terra de Ávila e que representa a vida familiar e que esses tesouros estão dentro da vida dos nossos filhos. Vejam bem, esse segundo rio agora, o Gion, que quer dizer Vale da Graça, que rodeia a terra de Cush, que quer dizer miséria ou treva. Veja bem, dentro da nossa casa há uma comunicação. Nós precisamos saber se comunicar. Nós precisamos saber tratar bem marido e mulher, como também os filhos. É muito importante quando as tratativas dentro de uma casa são saudáveis. Queridos, o rio Gion, que representa a graça de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus, ela deve prevalecer dentro da nossa casa. Queridos, é tão importante quando nós tomamos posse da palavra do Senhor, que a nossa casa, que a nossa vida esteja nas mãos de Deus, que a chave da nossa casa seja o segredo, que é Deus que tenha essa chave, que essa chave seja entregue nas mãos de Deus, que Deus tenha o direito de entrar, direito de atuar, quando Deus precisar sair, que Ele também saia, que Ele entre e que saia, não no sentido de sair de abandono, não, mas de atuação, de trabalhar, de mover, que Ele tenha liberdade na nossa casa, que Ele tenha a chave, que Ele tenha o controle, que o comando da nossa vida esteja nas mãos de Deus. Queridos, observem bem, esse rio Gion, que é o Vale da Graça, fala da atuação de Deus na nossa vida. É tão importante, queridos, quando Deus tem liberdade na nossa casa, quando a presença de Deus prevalece, quando a paz reina dentro de uma casa. Deixa eu lhe dizer algo muito sério aqui. A terra de Cush, que representa miséria ou treva, com muita frequência, diariamente ou constantemente, ela quer prevalecer, ela quer atuar dentro da nossa casa. Quando a Bíblia diz que esse rio rodeia, não é que ele vai atrair, pelo contrário, ele vai ter o controle, o domínio, de não deixar se estabelecer dentro da nossa casa a miséria ou as trevas. O que vai prevalecer, o que deve prevalecer na nossa casa é a luz de Deus, é a presença de Deus, é a glória de Deus, é o mover de Deus. Mas observem bem, quando se vê uma casa em que as trevas, em que a miséria prevalece, é porque Deus não está ali, é porque Deus foi retirado dali, é porque a presença de Deus está ausente daquele lugar, é porque o rio Gion deixou de atuar, e quem tem atuado é exatamente a terra de Cush, que representa trevas e misérias. Vejam bem, querido, qual que é o vocabulário que tem prevalecido dentro da sua casa? É um vocabulário saudável? Da sua boca emana somente águas doces, como diz o Tiago. Qual que é a comunicação da sua casa? É uma comunicação grosseira, má educada, xingamentos, mentira? A língua dentro da sua casa, ou seja, a sua língua, é uma língua controlada por Deus? Ou é uma língua que emana tanta coisa ruim, queridos? É tão complicado quando se vê pais, mães, adultos dentro de uma casa usando uma linguagem não saudável, usando uma linguagem torpe, uma linguagem que não traz edificação. Querido, Salomão diz que na língua está o poder da vida e o poder da morte.
Se você usar a língua para o mal, vai atrair coisas ruins. Mas se você usar a sua língua para edificação de vidas, tratativas saudáveis de vida, queridos, é tão importante, é tão lindo quando se vê pai ensinando na sua prática, no seu dia a dia, de forma natural, na linguagem, aos seus filhos. Que os filhos olhem para o pai ou para a mãe e que eles ouçam desses pais uma comunicação saudável. Vejam bem, querido, qual que é o nível, a tonalidade de voz que você usa na sua casa? A sua tonalidade de voz condiz com a expressão ou com as expressões faciais? Tem pais que só falam na gritaria com os filhos. Se você grita, querido, com as crianças, elas também vão aprender a gritar. Se você xinga, querido, se da sua boca saem palavras que não são saudáveis, que não edificam, os seus filhos também vão ter a mesma linguagem. Seja na escola, seja na igreja, seja na sociedade. Queridos, não deixe que a miséria prevaleça dentro da sua casa. Não deixe que as trevas prevaleçam. Pastor, como é que eu faço então para retirar as trevas e a miséria dentro da minha casa? Querido, esse rio Gion representa a graça de Deus. A presença de Deus aí faz a diferença. Aqui rapidão, deixa eu lhe contar um pequeno testemunho. Havia um casal que pedia que o pastor fosse até a sua casa em um determinado momento. E um dia, de surpresa, o pastor foi. Só que quando o pastor está chegando, a casa não era murada, não tinha muro. Então ele teve acesso à casa. E ao se aproximar, ele percebeu que o casal estava pelo lado de dentro, discutindo, brigando. E o pastor ficou decepcionado. Mas tinha uma frase na porta da casa que dizia: esta casa pertence ao Senhor. O pastor então pegou um pedaço de giz e escreveu: mas está alugada a Satanás. Queridos, não deixe as trevas entrar na sua casa. Deixa que o rio Gion, Vale da Graça, a presença de Deus esteja na sua casa. Deus quer não visitar a sua casa, Deus quer habitar na sua casa. Deus te abençoe. Posso orar por você? Deus, em nome de Jesus, abençoe este homem, esta mulher, que na casa dele venha prevalecer a tua presença, a luz do Senhor, a paz de Cristo, o amor de Deus, as bênçãos de Deus. Senhor, que a miséria e as trevas estejam longe, que este rio aqui, o Gion, esteja atuando, que a tua presença atuando, cercando, abençoando este homem, esta mulher, de uma forma poderosa em Cristo Jesus. Querido, curta os nossos vídeos, comente, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe. Compartilhe tudo isso com seus amigos.